Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito da fé. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor deu algumas oportunidades. Estamos chegando ao final do mês de janeiro, deu a oportunidade de estar ministrando em alguns lugares ao longo desse mês. E eu fico muito feliz por isso. Eu amo pregar a palavra do Senhor, amo estar aqui e ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Nada é como a nossa casa. Viajar é bom, a gente gosta de viajar, de conhecer lugar novo, né, Maria? A gente gosta, mas quando a gente chega em casa, a gente respira mais a vida, não é verdade? Então eu amo pregar a palavra do Senhor em qualquer lugar, mas aqui é diferente, é onde eu me sinto em casa. Então, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida também. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do verso 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido das coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te louvo pela alegria que nós temos de estar diante da tua palavra, pelo privilégio, Senhor, que temos de contemplar, de lê-la, meditar nela. E eu te peço que o Senhor nesta noite continue falando aos nossos corações. Abra-nos o entendimento, remova as distrações, as barreiras que talvez existam dentro de nós e que nos impedem de ouvir, receber e compreender claramente a tua palavra. Que o teu Espírito Santo haja e trabalhe em nós nesta noite. Essa que eu te oro, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando desde o início do ano, desde o começo de janeiro, em Hebreus capítulo 11, no qual o tema da nossa série de mensagens é a fé. E nós já meditamos, ao passar das semanas, principalmente na última mensagem, a respeito de uma fé que agrada ao Senhor. E meditamos sobre como viveu Abel, como viveu Enoque, destacamos alguns princípios que a palavra do Senhor nos orienta, nos mostra a respeito desses homens, desses que nós chamamos de heróis da fé. É claro que o foco principal não é a vida desses homens, não é a vida de cada um deles, e eles não são o nosso Salvador. O nosso Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a própria palavra do Senhor coloca aqui diante de nós a vida desses homens que em algum aspecto da sua vida se tornaram exemplos para nós hoje. E
Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos meditar a respeito de uma fé que obedece. Uma fé que nos leva a obedecer, seguindo esses exemplos que foram mostrados através da vida de Noé, de Abraão, de Sara também. Nós vamos meditar na vida dessas pessoas que não apenas acreditaram em Deus. Eles não apenas acreditaram no que Deus estava falando a eles, mas eles obedeceram tudo que o Senhor havia os orientado. Mesmo quando o que Deus estava pedindo parecia ilógico, parecia impossível, parecia não fazer sentido. Mesmo assim, a fé fez com que eles obedecessem a palavra que o Senhor havia nos dado. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo onde obedecer a Deus muitas vezes pode parecer loucura para muita gente. Pode parecer uma coisa absurda para muitas pessoas nós termos como princípio e convicção de vida obedecer ao Senhor. Mas a fé, essa fé verdadeira que nós já estamos meditando ao longo das semanas, não se baseia apenas no que nós vemos ou entendemos. A fé é a confiança em quem Deus é e no que Ele nos prometeu. É como diz o início deste capítulo: a fé é um firme fundamento. Um firme fundamento, é uma garantia, é algo que nós nos apegamos e vivemos com base neste fundamento. A partir aqui da vida de Noé, de Abraão, nós vamos refletir em algumas características, meus irmãos, dessa fé que obedece, dessa fé que nos leva a obedecer. A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é no verso 7, onde fala a respeito de Noé. Diz assim: pela fé, Noé, temente a Deus, ou algumas versões dizem divinamente instruído, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido das coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé, aqui, meus irmãos, esse texto nos mostra que ele foi chamado por Deus para construir uma arca num contexto em que a gente sabe, pelo que nós vemos na Escritura, nunca havia chovido. E Deus diz que vai cair água do céu, que vai, a gente está vendo aí, está caindo muita água do céu essa semana. Mas imagina algo que nunca aconteceu. Para Noé, a água estava sempre nos rios, nos lagos, em uma botija que ele usava para beber, provavelmente. E aí Deus vem, chama ele e fala: Noé, construa uma arca, porque no determinado tempo vai cair água do céu, vai inundar toda a terra, e serão salvos apenas vocês que estiverem dentro da arca. Noé podia ter falado: isso não faz muito sentido, não. Tudo bem que é Deus que está falando, e a gente às vezes pensa: tudo bem que é Deus que está falando, que é Deus que está mandando, que é Deus que está ensinando, mas será que isso pode acontecer? Ele não tinha todas as respostas, ele não sabia como isso ia acontecer, mas Noé confiou na palavra do Senhor. Ele acreditou com a sua vida, de forma convicta, no que Deus estava falando a ele, porque a obediência de Noé era fruto de uma fé que não dependia de ver para crer. Se nós precisamos ver para crer, não é fé. Se a gente precisa de algo palpável para se apegar, não é fé. Se como Tomé nós precisamos ver as mãos curadas,
as marcas da crucificação para acreditar que Ele era o Cristo e que Ele ressuscitou, isso não é fé. A fé, na verdade, é o que o verso nos ensina, é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Não temos garantia, não temos prova, não temos nada de físico que nos mostre que realmente vai acontecer. Mas ainda assim, nós cremos, nós acreditamos. Nós confiamos plenamente, porque a fé que obedece, ela não depende do que se vê. É interessante nós fazermos uma reflexão pessoal a partir desse ensino da palavra do Senhor. E eu creio que Deus aqui, através disso tudo, Ele nos chama para agir muitas vezes, mesmo que nós não entendamos completamente os porquês das coisas. Mesmo que a gente não entenda claramente e nem tudo se encaixe na nossa consciência, na nossa mente, ainda assim, nós precisamos agir com fé. Talvez Deus esteja me chamando para um ministério, para uma mudança de vida, para uma mudança de mentalidade, de atitude, que parece muito desafiador e a gente não sabe o que virá a partir disso. Mas o Senhor, através dos louvores, já ministrou nos nossos corações, Ele ministra novamente. Confie plenamente no Senhor. Confie neste que é o Pai Celestial, que cuida melhor, o Senhor Jesus nos ensinou, cuida melhor do que qualquer pai, qualquer mãe presente aqui nessa terra, humanamente visível. Por melhor que sejam os pais. E eu, de parênteses aqui, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. São pais espetaculares. Mas nenhum cuidado pode se comparar ao cuidado do Pai Celestial. Ao cuidado do nosso Deus. Como igreja, nós precisamos, através desse texto aqui, isso também nós podemos extrair essa aplicação para as nossas vidas. Como igreja, nós precisamos, meus irmãos, obedecer à missão que Deus nos deu, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis, mesmo quando as coisas não estiverem acontecendo como nós imaginamos na nossa vida eclesiástica, em igreja, no corpo de Cristo. Fazer discípulos, pregar o Evangelho no mundo hostil, no mundo que está a todo momento indo contra a igreja de Cristo, parece algo extremamente difícil, impossível muitas vezes, mas esse é o nosso chamado. E se o Senhor nos chamou, Ele mesmo, é isso que Ele nos ensina lá em Filipenses, aquele que começou essa boa obra, essa obra que é a mais louvável de todas as obras, Ele mesmo há de garantir e cuidar de nós até o momento final. Ele é fiel para conduzir a igreja dele no cumprimento da vivência dessa grande obra. Alguém certa vez disse que a fé nunca sabe para onde ela está sendo levada, mas ela conhece e confia naquele que a está levando. Nós não sabemos o que há de chegar, o que há de acontecer. Não sabemos como será o amanhã, e já foi ministrado isso aqui. Mas nós confiamos naquele que é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor do tempo, é o Senhor da terra, da existência e de tudo que há espalhado por esse universo. Ele nós conhecemos e por isso nós podemos
e precisamos confiar, entregar e obedecer o que Ele tem nos ensinado. O texto também vai nos mostrar aqui, meus irmãos, uma fé que obedece, movida pela confiança em Deus. Olha só o verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu. Repita comigo, obedeceu. Mais uma vez, obedeceu. Obedeceu. Isso, para a gente gravar bem. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão é outro exemplo para nós aqui dessa fé obediente. Abraão é outro exemplo dessa fé obediente para as nossas vidas. Ele deixou a sua terra, a sua família, tudo o que ele conhecia. Nós conhecemos bem no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus vem até Abraão e fala: Abraão, sai de tua terra, de tua terra, da terra da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou ainda no começo nada. Fala, sai, vai. E é muito interessante quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 12, porque quando Deus chamou Abraão ali, não foi simplesmente para Abraão sair de um lugar físico, sair da sua casa física, da sua terra física, mas ao mesmo tempo que ele estava chamando Abraão para sair nesse aspecto físico, Deus também estava chamando Abraão para sair da mentalidade da sua terra e da sua parentela. Não era apenas um aspecto físico e visível, mas Deus estava chamando Abraão para realmente mudar toda a sua concepção, entendimento a respeito de todas as coisas. Ele deixa tudo que ele conhecia, apenas confiando na promessa do Senhor. Abraão não tinha mapa, Abraão não recebeu logo de cara o destino que ele chegaria, ele não recebeu garantias de que ele não passaria por problema nenhum. Pelo contrário, no tempo de percurso, nós vemos Abraão junto com a sua esposa passando por alguns percalços, mas mesmo assim ele sabia que a única coisa que ele precisava era a palavra de Deus como guia da sua vida. Era que Deus estivesse justamente como Ele mesmo prometeu, e Ele cumpre. Vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão só precisava disso, que Deus fosse mostrando para ele ao longo da sua caminhada. A vida de Abraão é um exemplo para nós, meus irmãos, porque às vezes em nossas vidas Deus pede de nós, e quando nós nos relacionamos com o Pai, desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, com a palavra nos orienta, nós vamos aprendendo a termos sensibilidade à voz de Deus. Isso é de fundamental importância para as nossas vidas. Nós não temos a consciência cauterizada, dura, enrijecida, mas que a gente tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, justamente porque às vezes Deus pede de nós que a gente dê passos de fé, que a gente caminhe obedecendo a sua palavra. Muitas vezes nós pedimos orientação, esclarecimento ao Senhor a respeito da nossa vida, do que há de acontecer. E se nós não tivermos essa sensibilidade para compreender o que Deus está falando aos nossos corações, nós vamos ter um problema muito grande. Porque às vezes Deus fala, mas quando a gente não tem sensibilidade, a gente não ouve. Mas quando nós aprendemos a ter
ouvidos espirituais sensíveis à voz de Deus, nós vamos sendo direcionados por Ele através do seu Espírito Santo. E Ele vai nos guiando, nos direcionando, e muitas vezes Ele vai pedindo que a gente, ou nos orientando, que a gente dê passos novos de fé. Passos que pareçam desafiadores. Só que por mais que pareça desafiador, pareça um problema gigantesco, nós saímos como Abraão aqui, esse exemplo, olha esse exemplo, ele sair da sua casa, ele deixar tudo para obedecer à voz do Senhor, por mais que às vezes pareça absurdo dar esses passos. É importante, como nós já falamos, confiar completamente na palavra e na orientação do nosso Deus. É importante nós atendermos sempre o que a palavra nos ensina, e a respeito das angústias que vão surgindo ao nosso coração. Já foi lido aqui também. O culto hoje está maravilhoso. Se você não percebeu que está tudo conectado, você está desligado. A vitória, lemos Salmo 37, versículo 5, que fala justamente: entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor nos chama para darmos esses passos sim ao longo da nossa vida, colocarmos em exercício a nossa fé. E por mais que a gente fique com medo, por mais que a gente se sinta balançado, a mesma palavra do Senhor vem nos dar orientação: entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele. Derrama a tua vida, as tuas angústias aos pés do Senhor. E o mais Ele fará, tudo Ele fará. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, vem e diz algo muito parecido. Se Deus veste assim, quando Ele está falando sobre a erva do campo, sobre como Deus cuida bem dos frutos, das árvores, dos animais, Ele fala: se Deus cuida tão bem assim, Ele não vai cuidar de nós que temos muito mais valor do que todas essas coisas? O Senhor Jesus nos ensina isso para nos incentivar a colocarmos em prática essa fé que nos leva a obedecer à voz do Senhor. Deus está a todo momento nos falando ao coração. Deus está a todo momento sussurrando aos nossos ouvidos. E nós precisamos estar atentos para ouvir e atender e obedecer o que o Senhor tem nos orientado. Com todo esse texto, um terceiro aspecto aqui nos ensina algo muito interessante. No verso 9 e 10. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira. Isso aqui o texto nos ensina porque Abraão ele peregrinou pela terra que o próprio Deus havia prometido a ele, só que ele não sabia, tá? Pela fé ele peregrinou. Cadê o verso 9? Peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, que eram também herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Meus irmãos, esse texto nos ensina a respeito de uma fé que obedece porque vê além deste mundo, vê além das coisas visíveis e passageiras dessa terra. Abraão viveu como um peregrino na terra que Deus havia prometido a ele, porque ele sabia
que a sua esperança final. Ele sabia que realmente o seu destino final não era aqui na terra. Não era visível aos olhos humanos, mas era celestial. Ele obedeceu porque a sua visão estava no que é eterno, não no que é temporário. Ele obedeceu porque ele sabia, de alguma forma, Deus havia esclarecido a ele a respeito dessa realidade eterna. Isso nos faz refletirmos e fazermos uma pergunta a nós mesmos. Onde será que está o nosso foco? Uma pergunta retórica para nós pensarmos. Será que nós estamos tão envolvidos com as coisas desta terra, com as coisas passageiras, que a gente se esquece das promessas eternas que o Senhor nos fez? Uma fé obediente sempre nos aponta para o que é eterno. Nós precisamos nos lembrar sempre de que a nossa vida aqui nessa terra, a nossa missão aqui nessa terra é temporária. O que vivemos e o que passamos aqui é temporário, mas os frutos do que fazemos para o Senhor são eternos. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos peregrinos, ou como cantamos no hino do cantor cristão, forasteiros. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Porque do reino lá do céu é que eu sou embaixador. Será que nós estamos vivendo aqui nessa terra, exercendo essa fé obediente, com os olhos fixos no céu, com os olhos fixos naquilo que é eterno? Ou será que ainda hoje nós estamos perdendo o nosso foco em coisas passageiras, em coisas humanamente destrutíveis? A fé verdadeira, meus irmãos, abraça com vigor, com amor, o futuro que foi prometido pelo Senhor, e vive aqui nessa terra como um peregrino, um forasteiro. Esse texto nos ensina, no verso 11 e 12, fala a respeito da Sara, que creu, e eu acho muito interessante nós destacarmos esse fato aqui, de que a Sara, ela creu junto com Abraão. Muito provavelmente, nessa palavra que Deus havia dado para sair de sua terra, porque já pensou Abraão chegar em casa e falar: mulher, Deus mandou a gente ir para uma terra distante, que não é aqui, e a gente mudar toda a nossa vida. Aí ele olha para ele e fala: mas e para onde? Não sei. Mas e com quem? Não sei. Mas por qual caminho que a gente vai? Não sei. Mas o Senhor mandou. Foi importante Sara compartilhar dessa mesma fé com Abraão, e ela revela essa fé no fato do quê? De que mesmo em idade avançada, sendo estéril, o texto nos mostra que ela recebeu a promessa, por um certo período duvidou, tentou dar um jeitinho, mas confiou posteriormente no Senhor. Considerou que aquele, o texto do verso 11 nos ensina, que aquele que prometeu era fiel. Fiel à sua própria palavra. Fiel ao que ele mesmo havia prometido.
O Senhor não vai contra nada do que Ele mesmo nos promete. Pelo contrário, Ele promete e Ele está sempre conosco. Ele prometeu a Sara um filho. Sara creu, obedeceu a palavra do Senhor e, num determinado momento, ela concebeu. E se cumpriu aquela outra palavra que Deus havia dado a eles, de que eles seriam pais de uma grande descendência. Esse texto, tudo que nós meditamos, nos ensina a respeito dessa fé, dessa verdadeira fé obediente. Essa fé que nos leva a obedecer sem entender completamente. Essa fé que nos leva a obedecer movidos pela confiança que depositamos no Senhor. Essa fé que nos leva a obedecer com olhos fixos naquilo que é eterno. E Deus nos chama, meus irmãos, nessa noite, para viver essa fé. Essa fé que obedece. Não essa fé subjetiva, como muitos dizem ter. Essa fé do campo das ideias. Essa fé dentro da cabeça apenas. Deus nos chama a viver essa fé que obedece em todos os contextos da nossa vida. O que será que Ele está pedindo que pela fé nós obedeçamos hoje? O que será que Ele está sussurrando aos nossos ouvidos, falando ao nosso coração, e nós ainda talvez estamos tentando ser relutantes? Que nós, como Noé, como Abraão, como Sara, possamos viver essa fé que obedece, que transforma, que muda as nossas vidas, que coloca os nossos olhos, como está aqui no verso 12, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Baixe as cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque tua palavra nos ensina e nos mostra que o Senhor, que começou a boa obra em nós, é fiel para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Te louvo porque Cristo trabalha em nossas vidas de uma forma tão maravilhosa, sendo o autor, aquele que gera a fé em nossos corações e nos guarda para que nós um dia entregamos novamente, possamos ter essa fé realmente consumada. Senhor, eu te louvo porque o Senhor Jesus, como nós cantamos nessa noite, é um precioso amigo. É um amigo de qualquer hora, em qualquer momento. É um amigo que está conosco mesmo quando quaisquer amigos desta terra nos abandonam. É um amigo que não nos abandona em momento algum. É um amigo que está conosco no barco, quando as tempestades da vida estão altas, estão fortes e estão nos causando medo. Que precioso amigo nós temos em Cristo. Quão maravilhoso é saber que com esse amigo nós podemos
pelas mãos deste soberano. Senhor, eu te peço que o Senhor grave a tua palavra nos nossos corações, que ela continue sendo a lâmpada que clareia os nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho, as coisas que estão adiante de nós. Porque o futuro, Senhor, muitas vezes tenta causar em nós angústia, ansiedade, sofrimento antecipado. Mas, Senhor, derrame em nós a tua paz que excede todo entendimento. E que nós possamos repousar, descansar na verdade preciosa que o Senhor Jesus nos disse antes de subir aos céus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu te louvo, meu Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Te louvo porque essas mesmas misericórdias, em momento algum da nossa vida e da nossa história, nos abandonarão. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre o coração que está aflito a respeito dessas coisas que falamos hoje. Derrame a tua paz sobre o coração que está atribulado nesta noite, Senhor. Estenda o teu divino auxílio e que ele vá, dia após dia, minorando o mal, Senhor, de nossas vidas. Ó, meu Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Vá de encontro à nossa semana. Desde já, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja na condução e na direção de tudo que vamos viver. Esteja trabalhando, meu Pai, naquelas situações que ainda neste momento, aos nossos olhos e nas nossas mentes, virão para nos tirar a paz. Eu te peço que o Senhor acalme essas situações, esses mares agitados. Que o Senhor prepare também os nossos corações e as nossas mentes, nos dê a clareza necessária em todos os momentos, para que nós possamos enfrentar dia após dia, com confiança, com os corações cheios da verdadeira fé, confiando que o Senhor está conosco em cada situação que nós temos para resolver e lidar. Senhor, eu te peço que o Senhor vá de encontro à vida de cada irmão que está presente aqui nesta noite. Que nós saímos daqui com os corações renovados, reavivados pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. É assim que eu te amo, meu Deus. Crendo que o Senhor ouve a nossa oração, crendo que o Senhor atende o nosso clamor, porque esse clamor é feito no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele que está assentado à destra do Senhor, intercedendo em nosso favor. Ele que é o nosso advogado fiel. É no nome dele